Olá, muito boa noite. Eu olhei pro ladinho assim e disse, esta sou eu. 3-2-1? Foi o 3-2-1, não existiu. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Atualidades Pampa desta sexta-feira, chuvosa, temperaturas mais baixas. Nós estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. Espero que vocês gostem da nossa companhia, que vocês curtam as notícias que nós vamos passar por essa bancada e principalmente que você participe através do e-mail atualidades@pampa.com.br ou através do nosso WhatsApp, que é o 999-777-001. Vamos então agora às manchetes do Atualidades Pampa desta sexta-feira. Partidos começam a se reunir para conter a pressão e o poder do MDB no Senado. 8 funcionários foram presos temporariamente, ainda o caso de Brumadinho. Fake news ou não, a notícia está em toda a imprensa internacional. Tropas americanas e da ONU estão em Cúcuta, na Colômbia, para invadir a Venezuela. Novo presidente do Banrisul e o futuro do banco. Muito bem, Aninha. Jovem morre sufocado por segurança dentro de estabelecimento comercial no Rio de Janeiro. Realmente, eu acho que esse assunto do que a Ana traz foi o que ocupou mais alguns noticiários. E as imagens são chocantes. As imagens são chocantes e a Ana conta agora o que efetivamente aconteceu. Isso mesmo, Magda Beatriz, porque hoje, infelizmente, o que aconteceu chocou todas as pessoas, porque essas imagens acabaram viralizando. Nós, infelizmente, optamos por não mostrar, porque as cenas são realmente horríveis. É um segurança que tentou conter um jovem de apenas 19 anos com um mata-leão, né, fazendo aquela gravata. Só que não é aquela gravata que ele mobilizou. Ele simplesmente se deitou em cima do jovem por 2 minutos. As pessoas que estavam no estabelecimento comercial, um supermercado muito famoso na região da Barra do Rio de Janeiro, filmaram, mas até houve uma tentativa de que os seguranças colocaram as mãos sobre as câmeras, falaram, vocês não são polícia, quem tem que filmar, quem tem que saber é a polícia, então liga para a polícia, e foi o que de fato essas pessoas fizeram. O socorro chegou, mas não conseguiu ressuscitar o jovem, que faleceu, e dentro de toda essa confusão, as imagens já estavam na internet, o Extra se manifestou dizendo que repudia qualquer tipo de violência e todas as pessoas que aparecem nas imagens, os seguranças, já foram afastados. Mas o que choca foi que o responsável pela investigação disse que foi apenas um exagero por parte do segurança que estava tentando se defender. E ele é treinado, então, para esse tipo de situação e apenas exagerou. Ele pagou a fiança e já está livre. Mas as imagens mostram claramente as pessoas dizendo, ele está roxo, ele não respira, o menino está morrendo. E o segurança fala, eu sei o que estou fazendo, eu cuido do assunto. Olha, Ana, eu acompanhei tudo isso também que tu acompanhaste. Tu falaste sobre como começou tudo? Foi uma suposta tentativa de roubar a arma de um dos seguranças. Existe isso e existe também o fato de que ele estava drogado. A mãe dele estaria fazendo um pequeno rancho para interná-lo. Isso é a história que eles contam. Mas, na verdade, ele quis roubar a arma do segurança. Acho que o segurança também pode ter exagerado, mas a gente não pode avaliar isso. Não pode. Eu, pelo menos, penso isso, porque, assim, ele estava tentando tirar a arma do policial, do segurança. Acho que por mais que as pessoas tenham dito isso, acho que ele realmente se deitou em cima do rapaz. O rapaz estava num surto psicótico porque estava drogado. Não justifica a morte dele, não justifica. Mas vamos, de novo, vamos proteger o meliante e vamos recriminar a lei. Dona Magda, eu vi também repercutir, vi repercutir. E eu acho que, sabe, quem é que vai resolver para nós esse problema será a perícia quando nos der a causa da morte dele. Porque não me parece que uma ação daquele tamanho teria o condão de matar alguém. Ele teve um ataque cardíaco, né? A morte dele foi um ataque cardíaco. Sim, é isso que eu estou dizendo, porque o ato da agressão em si, ele só poderia matar por asfixia, ele não teria outra forma de matar as pessoas. Então nós teremos que ver do que morreu este menino
para se ver que se não o ato foi de proteção mesmo, de imobilização, né? Não tendo por sido por asfixia, qualquer outro ato, foi então uma consequência física, mas não da agressão dele. Então eu vou esperar para formar julgamento. Não, tudo bem. Acho que a decisão... Daí a imagem. Ó. A decisão desse caso vai caber à perícia. Agora, vamos deixar bem claro, o mata-leão, como nós conhecemos, ele exerce uma pressão sobre a traqueia e ele não apenas comprime, ele pode quebrar a traqueia. Mas é o que nós estamos dizendo. Mas ali não, foi um ato... morreu no hospital. Gustavo, aí terá sido... Nós vamos ver agora, a partir da perícia, como o Ruschel disse, para ter uma conclusão. Agora, existem alguns aspectos. Se ele estava drogado, certamente o batimento cardíaco dele estava acelerado artificialmente. A mãe disse que ele estava. Então, assim, é preciso ver o que está acontecendo, porque também tem uma coisa. Existe em direito uma expressão que diz força excessiva. Então, até que ponto o segurança usou de força excessiva para conter o jovem? É muito difícil, nós vamos precisar de imagens desde o início do ato, porque as imagens que a gente tem aí são imagens já com o jovem dominado. Então nós temos que ver o que aconteceu antes, porque, por exemplo, visivelmente o jovem já estava dominado, de braços abertos. A sensação que se tem ali é que ele já estava entregue, ou sem sentidos, porque veja que o braço dele não se move enquanto o segurança se move. E outra coisa, olha o tamanho dele e o tamanho do segurança. O segurança é 2 vezes maior do que ele. Estava também, assim, ó, deitado. Então, assim, vai ser muito difícil. Isso aí, eu acho que o laudo pericial é que vai definir exatamente o que provocou. Agora, também tem uma coisa. Se o ato não matou, o ato pode ter provocado a morte. Por isso que ele tem... então, já tem esse indiciamento, porque ele chegou a ser preso, né? Então eu quero ver, eu concordo com o Ruschel, o laudo pericial é que vai ser decisivo para dizer o que aconteceu. Agora, é fácil a gente falar, estava segurando, é fácil a gente falar de fora, mas pensa bem, um drogadito tenta tirar a arma de um segurança. Né? E mais do que isso, Gustavo, mais do que isso, quando tu estás fazendo a defesa, agora nós sabemos que ele era um drogado, agora nós sabemos que ele era um doente, agora nós sabemos uma série de informações, mas quando tu está sofrendo agressão, quando tu está imobilizando, ele é um inimigo que precisa ser contido, né? Então agora, tem que se colocar no lugar do menino também que estava trabalhando, né? Que tentaram pegar a arma, ele imobilizou e enquanto não se sentiu seguro, não soltou. Agora tem um outro aspecto. É complicado defender, porque as pessoas estavam alertando, as pessoas falavam, o menino claramente estava desacordado, ele já estava passando mal. Já estava desacordado. Claro, é o trabalho e acredito que dentro dessa situação, o rapaz também teve certa culpa, mas a gente também não pode justificar tamanha agressividade para cima. Porque a gente pensa, um profissional que trabalha, ele tem que ser treinado para caso aconteça com alguém que talvez não estivesse drogado, alguém que não estivesse, ou de fato furtando alguma coisa. Será que essa seria a abordagem? Será que seria dessa forma que seria o... Certamente o cara ficou brabo também, porque a arma dele. Mas assim, a utilização do mata-leão, esses lutadores de MMA, para vocês terem uma ideia, eles apagam lutadores treinados com mata-leão. Imagina alguém que não é treinado, então, assim, eu acho que a sensação que se tem, e aí eu vou concordar, é que talvez tenha tido uma dose a mais. Claro, o cara deve ter dose a mais. Ele deu um mata-leão, sabe? Aí ele continuou apertando. É que a gente está analisando tudo, o início, meio e fim, aqui sentado numa bancada, nós todos estamos sem dúvida. Agora, nós temos que reportar, nós vivemos num país perigosíssimo. Nós vivemos onde todo mundo está assustado, todo mundo está com medo. Aí vem uma pessoa que depois foi saber que estava drogado, depois foi saber que ele era doentinho, mas que vem pegar a tua arma. Puxa, e aí eu te pergunto o seguinte, eu já tô... que ele dizia, eu sei o que eu estou fazendo, ele está imobilizado. Ele também mas aí também, vamos agora voltar a fita ao ponto. Ele tentou pegar a arma mesmo? Não, isso é incontroverso. Não, não sei. Não, eu não vi negar isso. É a versão do segurança. A versão do segurança é que o rapaz teria se aproximado dele e tentado pegar a arma. Mas para justificar toda essa agressividade, até eu acredito. Olha, ele iria se agarrar no guri. Vamos deixar a polícia investigar, porque também tem o seguinte, de repente esse menino já tinha algumas entradas por furtos. Pode ser. De repente era mãozinha leve manjado ali,
coisa e tal. Agora, também quem sai para cometer um crime não leva a mãe, né? Não. Eu não sei se era a mãe, alguém estava fazendo compras com ele. A pessoa disse que ele estava drogado e estava sendo levado para um lugar para ser internado. Tem que ter, a polícia vai ter que investigar. Além da perícia, a polícia vai ter que investigar para ver a vida dele. E só para manifestar que o Extra já se manifestou também sobre isso, mas que vai, então, possibilitar que a polícia tenha acesso às imagens, porque essas imagens foram capturadas pelas câmeras. Por clientes ali, né, que estavam, essas que a gente viu, mas as câmeras do estabelecimento comercial também serão, então, fornecidas para uma investigação um pouco mais a fundo, que é claro, houve essa tentativa pegar o momento antes, né? Exatamente. Pegar o momento antes para saber. Agora, se acontecer aquele famoso caso assim, as câmeras não estavam gravando. Aí não, mas tem gravações. Aí tem linguiça nesse pirão. Aí tem linguiça no pirão. Se bem que a linguiça do pirão... As pessoas que estavam... Sim, mas é que essas imagens que a gente viu são de celular, são de clientes. Foi depois da tentativa. A gente quer pegar o momento antes. A gente quer pegar o momento que ele tentou tirar a arma. Entendi. Porque, claro, o pessoal se assustou, porque qualquer abordagem violenta assusta. As pessoas estão lá comprando. Talvez no nem estabelecimento saibam o que comercial. aconteceu. Então tu começa a filmar e, de fato, tem pessoas que falaram, mulheres. As pessoas gritavam. Ele tá passando mal, tá acontecendo alguma coisa, ele tá roxo, larga ele. Então houve aquela coisa, comoção pública depois do momento. Mas o acontecido não tem nenhuma filmagem que mostre o rapaz tentando tirar a arma. Até agora não teve, né? Até agora a polícia vai ter que investigar isso mesmo. E é o que diz o delegado. Foi que disse que prendeu vai ter que ele. Investigar. Inicialmente é homicídio culposo, né? Sem intenção de matar, porque exatamente. O entendimento do delegado é que houve um exagero, porque ele estava na autodefesa, né? Ele é treinado temendo que até o rapaz tivesse alguma arma, alguma situação que pudesse ameaçar a vida dos clientes. Ele teve essa abordagem. Mas aí eu vou levantar uma questão. O homicídio culposo é aquele que não existe a intenção de matar. Muito bem. Mas em direito, agora eu vou chamar o Dr. Rucho na discussão, a doutora Roberta também, sempre existiu um fio muito tênue entre a culpa formal e o dolo eventual. O dolo eventual é quando você vai praticar uma ação mesmo sabendo das suas consequências. Aí eu levanto a questão, será que nós estamos lidando com esse limite nesse caso? Pode ser. Pode ser. É um limite muito tênue. Muito tênue. E até hoje o direito se atrapalha na hora de tomar uma decisão entre a culpa formal e o dolo eventual. Se eu tivesse que opinar sobre essa situação... Fosse juíza e tivesse que julgar. Se eu fosse juíza e tivesse que julgar, eu teria que olhar as leis. Mas só dando uma opinião com base no que eu sinto, me toca muito o fato de que a mãe dele dizia: o meu filho tá roxo, calma. Ele foi pego, tipo assim, ela tava naquele afã de dizer assim, ok, meu filho já errou, pegasse ele, por já favor, não vai fazer levanta. E aquele homem, enorme, ele era grande, né? Então, assim, isso é que me tocou. Eu não tenho isenção nenhuma, porque pra mim, nesse caso, eu teria realmente... Ali eu ia pensar como mãe e me tocou profundamente esse assunto, porque as pessoas viram que ele tava ficando asfixiado e aquele homem, ninguém conseguia chegar perto dele, porque ele é grandão, né? Então, eu acho que ele exagerou. O Luciano Fontes faz uma observação, e que eu já tinha observado também. Ele disse assim, acho que vocês estão cegos. Já tinha outro segurança, era só imobilizá-lo e levá-lo e não ficar filmando. Eles são seguranças e não policiais, eles estão do lado dele. O Luciano tem razão. Sim, mas tem, olha, vamos olhar de novo, do lado tem direito mais dois do vídeo, ou três tem mais dois seguranças ali, ó. O lado esquerdo não, mas o lado direito tem. Luciano, você não precisaria ter usado a expressão grosseira do tipo, vocês estão cegos. Bastaria que você chamasse atenção para esse aspecto, porque na verdade a gente percebe no vídeo, né, que tem outros seguranças ali, portanto seria fácil 3 seguranças contessem sem a necessidade desse tipo de coisa. Seria dispensável apenas a expressão vocês estão cegos, ficou grosseiro. E o que de fato assustou algumas pessoas até nessa questão de abordagem, que em alguns vídeos desse momento, dessa situação, que um dos seguranças chega a uma das pessoas, um dos clientes que estava gravando e fala: você é da polícia? Por que você está gravando? E tenta de fato colocar a mão sobre a câmera, tenta baixar a câmera, tem uma abordagem agressiva em relação a uma pessoa. Se fosse uma ação absolutamente lisa, por que não gravar? Seria até uma forma de se defender. Chicão, antes de passar para ti, eu quero falar a outra observação que foi feita pelo Rafael Neto. Eu também ouvi tudo. Ele diz assim, pelo palavreado do segurança, ele também estava fora do equilíbrio.
Eu não ouvi a entrevista. Não, ele disse horrores. Uma mulher que pedia, ele sai daqui, eu sou AP, não sei o quê. Ele tava transtornado também. Tava fora. Tava fora. Eu achei também, mas enfim. Dona Magda, eu vou dar uma opinião. Pois não. De um cara que viveu esses últimos 35 anos só em festa, noite, tudo. Eu acho que não existe meia segurança. Existe uma segurança integral. O cara tá roubando, ele tem que ser impedido e castigado. Agora, a força desmedida ou não existe uma tabela para isso. Então você tem que dizer, só pode dar uma gravata e mobilizar, não pode bater nele, porque se ele está com os outros dois, ele bate em você. Se ele está armado, ele dá um tiro em você. Ele poderia estar com outros comparsa e o próprio segurança estaria com a vida em risco. Então eu acho que é muito mimimi em defesa do meliante, na minha opinião, né? Outros telespectadores estão... Outra coisa eu vou dizer para o seu Pedro Décio, tá? Que também disse que o vídeo de segurança não estava bem e tal. Esse programa sem a doutora Carla Krieger fica sem graça. O programa nem começou, você já disse que está sem graça? Peraí. Sem graça é ele dizer, ofendendo todos os colegas aqui. Mas eles resolveram nos ofender hoje. Tem que mostrar a cara dele, se a cara dele Muito bem, vamos merece uma ofensa. Eu só quero então reiterar que eu abri falando na questão da perícia, eu quero encerrar que ele queria entregar para a polícia. Ele queria soltar a imobilização, ele queria entregar para a polícia. Ele queria que a obra dele tivesse início, meio e fim. Mas vamos apurar os sucessos. Claro, o Dilon Camilo diz o seguinte, que vem ao encontro do que disse o Gustavo Vitorino também na sua fala em algum momento. A violência a cada dia que passa aumenta no Brasil. Este caso no supermercado mostra a insegurança que vivemos atualmente. Só rezando mesmo, Dilon Camilo. Que é também uma outra coisa que se disse aqui também. Também participando aqui através do nosso WhatsApp, viu, Magda? Xingando esse, não. Moacir de Erechim, ele fala que boa noite, esta bancada maravilhosa está ótima hoje. E esse segurança deve ser um troglodita mesmo. Verdade. Convencido pelo seu tamanho, se o rapaz é do mesmo porte, a abordagem com certeza seria diferente. Esse segurança pode tentar proteger, mas também é um bandido quando mata, merece cadeia e nada mais. Também o Carlos Peixoto faz uma recordação muito positiva do caso da menina aqui, também no Rio Grande do Sul, que imobilizou um ladrão após um assalto ao supermercado. Nós mostramos aqui. E, de fato, ela é uma profissional, com todas as suas habilidades, e até sabendo preservar a saúde do seu oponente, acabou imobilizando sem criar uma situação que ameaçava a vida do eu não quis fazer o vínculo, mas vou aproveitar, já que tu citaste, tem muito componente igual, sim. Ela só soltou quando chegou a polícia e ele já estava desfalecido, assim, o cara estava 2 horas ali, já tava que não tinha uma reação e ela não soltou. Então, para nós é mais fácil, vendo imagens aqui protegidos, fazer. Agora, quem está na tensão, quem viveu o susto de alguém querer pegar a tua arma. E tá furioso, né? E tá furioso. Então, não é defender excesso, eu só quero dizer que ele assumiu um compromisso de que entregar para a brigada quando a brigada chegasse. É isso que ele queria fazer. Foi o que ele fez. Aí, se ele tem que ir para isso, se ele avaliou mal, é o que nós vamos avaliar. Qual é o QI deles que eu tô falando? Do pseudo-troglodita? Segurança. Eu acho que o segurança tem que ser um troglodita. Tu não pode botar um segurança raquítico com 1,60 m. Aí não é segurança. Tá, mas eu acho que o QI dele é um QI normal, de uma pessoa que foi atacada, tá revidando e tá defendendo para que ele é pago. Dou razão para ele. Muito para variar, um Chicão Tofani. Vamos lá, a sua manchete, doutora Roberta. Vamos falar sobre o Banrisul. Foi o novo economia... O economista carioca Cláudio Coutinho foi anunciado como novo presidente do Banrisul. Ele é economista, engenheiro civil, tem passagem pelo BNDES como diretor da área de crédito. Lá no BNDES ele foi chefe do atual secretário da Fazenda, o Marco Aurélio Cardoso, e ele assumirá o posto após ser avaliado pelo Conselho do Banco e pela Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. O governador Leite acenou com a possibilidade de vender as ações ordinárias do Banrisul com o intuito justamente de não privatizar o banco. Ele defende a oferta desses papéis como uma alternativa para avançar nas negociações da adesão do nosso Estado ao regime de recuperação fiscal.
Atualmente, o governo do estado é sócio controlador do Banrisul. Ações ordinárias são ações com direito a voto. Então, o estado do Rio Grande do Sul atualmente tem 98,1% dessas ações ordinárias. Na gestão do governador Sartori, houve a venda de 2,9 milhões desses papéis, que é um total de quase 2% do valor unitário, com o valor unitário, que era R$ 17,65, e a arrecadação bruta dessa operação foi de 52,5 milhões de reais. Para manter o controle acionário, o nosso Piratini precisará ficar com 50% mais 1% dessas ações. E aí é que vem, o futuro presidente, ele vai ter que ajudar o governador Leite, porque essa seria uma alternativa, mas uma outra alternativa é também a abertura de capital da Banrisul Cartões, que é uma subsidiária do banco. Então, aí eles vão ter que estudar a questão do mercado, né, e aquilo que vai ser mais interessante para o nosso Banrisul. O governador Leite, para finalizar, ele manifestou que tem muito interesse em fazer e ajudar na parceria público-privada e, claro, quando há essas parcerias, sempre há o financiamento de um banco. E ele quer muito que seja o Banrisul que apoie essas parcerias público-privada, o nosso agronegócio, enfim, que o Banrisul seja pujante. E também esse novo futuro presidente do banco comentou algo bem interessante. Ele disse que uma das fortalezas do nosso Banrisul é a penetração em todo o estado, que é um ativo muito importante desse nosso banco. Então, tá aí. Dona Magda, eu trouxe essa semana o fim da gestão anterior, né, a expectativa daquela gestão que encerrava, a perspectiva de uma mudança no governo federal, que é a injeção de capital, o otimismo em relação ao Banrisul futuro, por ter 2 bilhões para serem investidos com dinheiro vindo do BNDES, então criando uma agenda positiva. E sabíamos, eles estavam se despedindo, que viria o novo presidente. O fato novo que traz a Roberta é porque quando eu fiz aquele dia, acho que foi essa semana ainda, quando eu comentei, ele anunciou nessa semana que o governador precisaria criar um fato novo, porque nós estamos ali num impasse. O governo federal quer o Banrisul e o governador disse que até por promessa de campanha que não iria fazê-lo. Então, esta sugestão, que é uma meia sugestão, tu privativa, mas privativa, mas não privativa. Mas não muito. Bota a venda, né? Capitaliza o banco, traz dinheiro, ou seja, que é o que o governo federal quer, que é uma regularização das contas estaduais. Então, vamos torcer para que o governador consiga convencer o governo federal e nós consigamos ficar com o nosso Banrisul. Eu já não estou gostando. Não? O que o senhor não está gostando? Esse negócio de começar a vender ações do Banrisul. Mas já não foram vendidos? Aos poucos sim, mas a notícia que a Roberta trouxe é de que vão ser mais ações vendidas, mais ações colocadas. Só foi 2%. A regra é bem simples. Você vai fracionando. Olha bem, nós temos alguma coisa em que nós 6 aqui da bancada temos 1/6. Se nós colocarmos mais 4 pessoas aqui na bancada, essa coisa que nós temos passará a que nós tenhamos apenas 1/10 e assim por diante. Assim o Banrisul tem uma estrutura, tem um capital. Quando você começa a lançar mais ações e editar mais ações e colocar no mercado, você está reduzindo a sua participação e teoricamente se capitalizando. Por que eu digo teoricamente? Porque esses recursos das ações que estão sendo colocadas certamente não vão entrar no caixa do banco, serão distribuídas entre os outros acionistas, porque a lei das SA assim o determina. Tomara que eu esteja errado, mas a intenção do governador nesse início de governo é reduzir, ele não quer vender, não vai entregar o Banrisul, mas ele quer reduzir a participação do governo do estado. Vai vendendo aos pouquinhos para fazer dinheiro e tapar esse rombo que a gente vive todo mês. Então, eu não sei se a ideia vai dar certo, mas a intenção que ele começa a sinalizar é essa. Prepare-se, vai ter gritaria. Olha aqui, deixa eu... Só para frisar, porque a Roberta frisou que não há ideia de entregar o controle acionário, é o 50 mais 1. Seria, há um teto, né? Há um teto, que é não chegar nos 50 menos 1. Tá, o Marcos Roberto... ele nem pode fazer isso, né? Porque a lei hoje impede. Não permite, né? Marcos Roberto Paiva Strebe diz o seguinte: por que um carioca na presidência do Banrisul? Não temos gente competente para o cargo no estado? Acho
acho que tem truta aí. Abraços a todos, Marcos Strebe de Porto Alegre. Também não gostei. Também não gostei muitas porque pessoas não gostaram. O Rio Grande do Inclusive Sul, quando ele escolheu o secretário da Fazenda também, que veio de fora. É que o Banrisul é um banco atípico. Ele é, a expressão que o Ruschel usou aí, semana passada foi muito boa, que ele é a noiva bonita, rica e disponível. Então, assim, o Banrisul é o banco regional de maior lucratividade do país. Todo mundo quer meter a mão no Banrisul, todo mundo quer o Banrisul, inclusive o governo federal. Porque não pensem que se o governo do estado privatizar o Banrisul, não vai ser o governo federal que vai comprar as ações e depois repassar a peso de ouro. Então, vamos deixar bem claro uma coisa. O Banrisul também tem esse status e conquistou isso porque ele é um banco atípico. Sim. Para ser de estado, né? Sim, é um banco que tem uma agência em Quaraí, em que o gerente conhece o dono da quitanda ali da esquina. Isso é maravilhoso. Exatamente. Entendeu? É. O Banrisul é um banco de varejo, ele não é um banco de investimento, é um banco de varejo e é um banco que tem também uma operação social muito forte. Sim. Só existe um banco no Brasil que tem operação social com a densidade do Banrisul, a relação capital, atividade social, que é a Caixa Econômica Federal, que cuida dos programas sociais do governo. O Banrisul é responsável pelas atividades sociais, financiamento de curto prazo. O Banrisul tem uma ligação com a comunidade muito forte. Porque você vai na cidade do interior aí, você sabe, né? Você vai achar ali a igreja, o Banrisul e o Sicredi. Porque ele é aqui daqui. A igreja, o Banrisul e o Sicredi. Então, assim, você trazer um banqueiro de fora, com todo o respeito que me merece esse cidadão, não conheço o currículo dele, é interessante, mas você trazer um cidadão de fora para assumir a gestão de um banco como esse, sob o comando de um secretário de Fazenda que também não é do Rio Grande do Sul, e, portanto, não conhece. O secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul tem que sujar as botas de barro, amigo, de bosta de vaca, porque é a nossa economia. Não, bosta não pode? Não fica legal. Mas vai, agora passou. Agora já foi. Então, assim, tem que ser alguém que tem uma ligação com... Quer ver uma coisa? Se você pegar um grande economista gaúcho e botar ele a gerir a economia de Pernambuco, ele vai se atrapalhar. Porque lá é pesca, cana-de-açúcar. O conhecimento da região, né? Sabe que o Leite, ele convidou o Aode Cunha, que não aceitou. Sim, a gente sabe. Outra, né? E o Aode é que... O Aode está noutra agora. E o Aode é que indicou esse secretário de o Aode é que o Aode é peixe da Ieda, né? E o governador, quando assumiu, apesar das ligações dele com o Marquesan, ele procurou a governadoria da Cruz. E a bem da verdade tinha que procurar, porque foi o único governador das últimas décadas que deixou esse estado em azul. É verdade. Né? Então, assim... a governadora indicou, diz, bota o Aode que o Aode vai resolver. Mas ele avisou também. Mas se a gente for pensar nessa questão, eu só queria, só pegando para finalizar, a própria ex-governadora Ieda Cruz, ela é paulista. Né? É uma economista paulista. E que trouxe, talvez... Mas ela veio para cá décadas antes. Ela não foi coordenadora. Não é só ser nascido. Tem que viver o lugar. Dona Maida, eu quero lhe contar uma passagem, Dona Maida, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela coordenou a cadeia de economia. Eu participava uma vez de um debate... Eu participava uma vez de um debate de um programa esportivo e nele estava um juiz que era o maior juiz do Brasil na oportunidade. Era um juiz gaúcho. E ele foi chamado, existem 27 finais de campeonatos regionais no país inteiro, e ele havia sido chamado para mais de 20, né? E eu abri o programa elogiando ele, meu orgulho que ele era chamado para todos os campeonatos e assim. E ele, ficando grandão e coisa, e agradecendo os elogios. Daí eu disse, só quero concluir uma coisa, eu queria dizer que os Grenais aqui de Porto Alegre, eu gostaria que também fosse apitado por um de fora para não ter influência. Aí ele ficou bravo comigo. Isso é um bairrismo. O que nós estamos querendo é um cara técnico. Eu também acho técnico. Também acho. Porque quem tem que conhecer a terra é o gerente, é o homem ali. Agora, o pensamento macro, tá? É trazer uma cabeça que tire esse estado da inanição. Talvez seja isso. Nós comecemos a importar pessoas que pensem diferente, porque o igual a gente viu. Nós estamos numa inanição há 20 anos, lógico que não é culpa do presidente do Banrisul nem do diretor, né? Mas quem sabe seja uma iniciativa, Gustavo. E não conheço o cara, não. Eu tô falando em tese. Isso é verdade. Estou falando em tese. Eu sou gaúcho, torço pro Flamengo.
E aí, eu sou brasileiro. Claro que eu sou sul-americano. Mas é que se todos os xingado na bancada por isso. Indo contra como tu, nós estamos perdidos, não vai acontecer nada nesse estado. Porque tu é contra, porque tu gosta de ser contra. Dona Magda, eu não conheço nada de banco, só vou dizer uma coisinha, que a minha experiência de professor de história diz. Quando ações de uma empresa que dá direito a voto vai para o mercado, essa empresa está com os dias contados. É verdade. A Volkswagen foi assim. Quando as ações dela na Alemanha a Porsche comprou ela. Foi comprando aos pouquinho, depois de 51 para 50, 49, não estou em história. É verdade. É só uma lei federal, terminou. Ana, o que tu quer falar horas que tu tá paradinha assim? Não, concordando um pouco com o Vitorino, que a gente fala que o Banrisul é o banco dos gaúchos e que tem como slogan, né, os gaúchos para os gaúchos. Então sai um pouco desse norte e vejo também, concordo com o Dr. Ruschel por trabalhar na Rádio Grenal. A gente sabe o quanto o bairrismo é importante para os gaúchos, sabe que a gente acredita que tudo aqui é melhor, tudo aqui nós fazemos melhor, mas também quem concorda concorda e discorda aqui com a gente, é a nossa audiência. A Suzana Bock fala, concordo com o comentário do Chicão, está super certo. A Maria Penha coloca, concordo com o Ruschel. A Lúcia Lembre, toda a sociedade está sofrendo com a violência. Isso abala o raciocínio de todos. Tá, mas isso já é sobre o máximo aqui que está rolando nas nossas redes sociais é que o Gustavo Vitorino está um charme com esse óculos novo. Todo mundo está dizendo que ele está mais jovem e resplandecente. Foi a primeira coisa que eu disse. Agora, a Magda disse isso na abertura. Eu não levo em consideração isso, porque o meu óculos... o meu óculos é de uma coleção da brasileira mais conhecida no Brasil, no mundo, que ela lançou há 20 anos atrás. Eu ganhei dela, Gisele Bündchen, na época da Natan. Segura a tua vaidade, o teu nepotismo, me deixa um minuto por guri que foi elogiado. Fica com ciúmes aqui, ó. Que ele é melhor aqui, ó. Tá bom, o teu tem isso aqui. O teu tem isso aqui. O meu é sobreposto, degradê. Não, isso é... Close, por favor. Isso é um óculos pra gente não gastar em dentes, quebra meio Não, assim tu parece um ceguinho. Jaqueta reversível. Esquema jaqueta reversível. E o teu tem isso aqui? Não tem. O meu só tem uma lente. Só tem uma lente que eu não ando com jaqueta reversível, bababá. Gustavo, Adão não se vestia porque aquela loja não existia. Eu queria concordar, Gustavo, que tu não só remoçaste, mas desenhou o teu rosto. Sabe o que ele tá dizendo? Que era uma tralha. Doutor Ruschel, espalha isso, por favor. Eu passei anos a fio sentada nessa bancada e antes dizendo assim, Gustavo Vitorino, esse óculos que tu usa é pequeno pro teu rosto. Parece que ele foi encaixado ali e fizeram um rosto ao redor. Levou 10 anos pra mudar óculos. Não, mas eu não vou criticar os óculos anteriores, porque eu vou é usar nada, todos. Eu tenho óculos maravilhosos que, de acordo com o espírito que eu tô de manhã, eu uso. Mas eu recebi um conselho hoje. Disseram assim pra mim, Gustavo, não tire esse óculos em público, que eles vão descobrir tua identidade. Eu digo, como assim? Claro que é. Nunca vi uma foto sua junto do Super-Homem, portanto... Então, eu quero dizer pra vocês o seguinte... Eu posso dizer isso de Cantofante. O Batman já sabe quem é. O que faz os ciúmes de uma pessoa. Eu não tenho ciúme de ninguém. Não, ele, olha. Ele morre. O teu QI hoje tá 130. Ele morre de ciúmes de mim. O Paulo Sérgio disse. O teu QI tá 130 que o sonho dele é ficar correndo atrás de mim em volta de uma piscina pelado. O Paulo Sérgio disse uma vez aqui na frente. Posso te perguntar uma coisa? O que tem a ver o Paulo Sérgio, a piscina e o Vitorino? Porque o Paulo Sérgio sabe dos ciúmes dele comigo. Mas é ciúmes. Ele tem mas ele tem ciúmes de mim, que tenho 14 óculos na minha coleção, só degrau. É isso, Tu viu, querido? Tu tem que usar um com 20 leite. Uma aqui, outra aqui, no esquema mequetrefe. Vejam os senhores que nem na hora de um elogio eles conseguem se Não, eu te elogiei, Eu queria falar em nome dos 100 óculos, que são os 3 daqui. Eles são sem óculos, mas são ceguinhos. Não, assim, ó, tem 2 enganadores, tem 2 sem óculos e um enganador, que tá fugindo do oftalmologista há horas. Chico Tofone, eu vou dizer uma coisa. Já que tu falaste, hoje tu estás muito participativo. Como todo dia, né? Não é todo dia. Tem dia que eu tô trabalhando aqui no Sim, mas aí eu te pergunto o seguinte: quem te paga pra sentar aqui nessa bancada? Doutor Otávio Gadelha. Então tu tem que trabalhar pra ele quando tu tá aqui nessa bancada, entendeu? Olha aqui, ó. O Zilmar Ramos disse assim. Zilmar? Calma. Ouve primeiro. Ouve. Sou telespectador assíduo do Atualidades. É muito bom esse programa, mas quero que me responda só uma pergunta. Não responde nada até o final. Qual programa de debates no Brasil aceita os componentes ficarem olhando o celular? Isso é uma falta de respeito com os telespectadores e com os próprios colegas. Quando um fala sobre o assunto,
os outros deveriam estar prestando atenção no mesmo para opinar, e não é o que acontece. O Chicão, que poderia opinar bastante, porque gosto do jeito extrovertido dele, fica só olhando o celular direto. Ele falou de todos da bancada. Não é só o Chicão. Não, é só... Ele pode ficar brabo, mas está errado e tem que respeitar a opinião de um telespectador. Não vou ficar bravo. Outra coisa, às vezes começam a brincar com o assunto e tu cortas, sobrou pra mim. Não pode ser só um programa sério, tem que ter brincadeiras. Com todo respeito, espero que observe meu relato, gosto muito do programa, vou continuar assistindo. Beijos, Magda Silmar. Tiraram o dia pra nos xingar. Não, tem toda a razão, todo mundo. O Vitorino, olha lá o Vitorino coloca o Zé Colmé embaixo pra fazer uma planilha pro celular dele. É o que mais tem celular. Como assim? Não, vem cá, me empresta o teu conjunto aí. Me empresta o teu conjunto. Ele usa embaixo do celular. Vem cá, me empresta o teu conjunto. Me empresta o teu conjunto. Mas esse é assim que ele faz. Ele coloca. Bota ali, vamos entregar como é que ele faz. Faz assim, ó. Ali embaixo ele fica assim, ó. Mas sabe por quê? Não é só porque fica mais cômodo. É porque ele não sabe tirar o barulho do telefone dele. E aí o telefone dele toca no silencioso e está só no vibra-call e o telefone vai assim... Brrr, brrr. Isso aí. E outra coisa lá, Magda, ele fica só em aplicativo de namorada. Tinder, Eu vi procurando notícias aqui. Falando em notícias, tem tu quer? Fala aí, Aninha, que eu já vou procurar um outro aqui que nos xingou. Eu vou falar um pouquinho de inveja, porque muitas TVs ficaram com inveja da TV Pampa. Ontem marcou um golaço, nós transmitimos. Grande audiência. Então, a Copa do Brasil, agora com destaque, com exclusividade na televisão aberta para você, amante do futebol. Transmitimos também pela Rádio Grenal, mas chegamos ao pico de ser o segundo na audiência. Aí, com quase 10 pontos, superamos os 10 pontos em alguns momentos do jogo, dos momentos mais emocionantes, né? O jogo acabou em 1-1, então parabéns a todos os envolvidos. E não esqueça, o campeonato continua acontecendo, a Copa Sul-Americana vai continuar, como também o campeonato italiano. Você acompanha tudo na TV Pampa e ninguém menos que Mourinho estava comentando, né? Quem gosta de futebol, quem tem, sabe que não é pouca coisa. Então, parabéns. Mourinho, comentarista mundial. Dona Magda, a Rede TV, aqui com a nossa TV Pampa, reeditou a audiência que havia quando o Pânico ainda era da Rede TV, quando começou. Um jogaço antes. E conseguiu se reeditar. Olha, 10 pontos é muito ponto. É pontos pra caramba. É ponto. Olha aqui, ó. O pessoal disse que esse meu boné é muito style. Tá bem. Tá bem. Obrigado. O pessoal é quem é que foi que disse isso? Pessoal. É o pessoal. Corrigida. Muita gente aí. Muita gente. Olha aqui, ó. Pois muita gente não deu a menor importância para a briga de duas meninas numa escola de Campinas, São Paulo. E a gente vai mostrar para vocês, porque é um vídeo que já viralizou nas redes sociais e mostra outra vez a falta de limite, que as pessoas estão sem limite, não estão aturando mais nada. Vamos dar uma olhada? Uma das alunas, tá lá, uma das alunas dentro de uma escola, ela é agredida com vários socos e já está no chão, mesmo sem reagir. Ela é atingida, vocês viram, por chutes na barriga e na cabeça. Agora eu quero, olha lá, a outra está completamente... É isso que eu vou dizer para vocês. As meninas que aparecem no vídeo são alunas de 12 e 14 anos. Uma estudante do 6º ano e a outra do 8º ano do ensino fundamental. E aí, o que é mais grave também, vocês viram que ninguém se aproximou para evitar aquela cena. Estava repleto de outros alunos que, ao invés de apartar a briga, ou a coisa... Olha aqui, ó, a guria tá parada, a guria já deve ter se machucado, deve ter desmaiado, sei lá. Ninguém fez nada para parar com esse massacre. E nós falamos de lesões e pela agressividade que é colocado ali no vídeo, ela já pode estar desacordada, ela leva chutes no rosto, então isso pode levar a uma lesão cerebral que pode tirar ela aí talvez da escola, dos estudos, isso requer um atendimento emergencial, a pessoa não pode tem que ser imobilizada por profissionais e a escola completamente incapacitada, porque deixa isso acontecer nos corredores e ninguém toma uma atitude. Um professor viralizou certa vez porque ele, numa briga entre alunos,
alunos, ele chega... Vocês acham isso engraçado? Olha quem tá todo mundo aqui filmando. Vocês acham que isso é bonito? Ficar se socando no meio da rua, feito 2 animais? Então, cadê os responsáveis por essas garotas? Os pais estão trabalhando achando que tá tudo bem na escola, e olha isso. E a escola não está cuidando das crianças. De não haver um inspetor, no meu tempo se chamava inspetor, né? Um inspetor ali... Elas tinham que ir pro SOI. A omissão. Essas duas tinham que ir pro SOI. Porque a lesão não é a lesão momentânea, isso pode produzir uma lesão permanente. É isso que a Ana pode incapacitar uma pessoa, dependendo da coisa, pode tornar paraplégica, tetraplégica. Ela está levando batidas na cabeça. Completamente vencida. Não, e o rosto desfere chutes no rosto, na face de alguém, e a gente percebe que tem crianças ali, porque são crianças, né? São 12, tem crianças transitando na maior tranquilidade, como se nada estivesse ocorrendo. Quem é que está filmando? Agora, o estilo da guria que está massacrando a outra, vocês já viram? Seus pais devem ter muita atenção. Os pais devem ter muita atenção. Diz que o Conselho Tutelar chamou os pais. Dona Magda, a senhora que me conhece há bastante tempo e sabe que eu sou pela família. A senhora sabe que eu sou pela família. Não importa de quem. Ontem pretendia me recolher aos meus aposentos, dormir cedo, porque tinha compromisso cedo. Quando o doutor Gustavo Victorino tem uma confraria de amigos... Como é que é, Gustavo Victorino? Paixão? Grace. Não, Paixão tem uma confraria, veja o nome da confraria, dona Magda. Adolfo! Para depois a senhora saber o que fizeram comigo. Veja o nome da confraria. Muita sede e pouca fome. É o nome da confraria do Vitorino. E aí o Vitorino me levou lá. Eu sou sócio atleta, tem carteirinha e tudo. Uma confraria extraordinária, pessoal muito querido. Eu só vou homenagear o dono da casa, não poderia ser diferente, porque senão a gente vai esquecer alguém, né? Então fica um abraço aqui pro meu querido Delmar Albarello. Dona Magda, aí eles começaram a servir uns vinhos que eu lhe confesso, pelo apreço que tenho, meu paladar não é tão apurado assim. Tu nem aproveitou. Começou com uns Chianti Castanello, isso me Chianti. E aí uns troços com numeração lá me atrapalhavam, dona Magda. Primeiro número eu anotei, o segundo já não embaraguei tudo. Eu já não estava mais nada. Vocês tinham tomado banho para ir lá, porque para tomar esse vinho tem que, no mínimo, tomar banho. Olha, quando abriram a 10ª garrafa, eu vi que era hora de parar de contar, não de parar de beber. E o estado que eu saí de lá, dona, não recomendo. Ainda bem que tu estava sem carro. Não recomendo. Não recomendo. Então, quero agradecer, já quero publicamente me desculpar aos confrades aí, mas do fundo do coração, que coisa, Gustavo. Obrigado, quero te agradecer pelo convite. E que turma querida que vocês têm lá, somos todos contemporâneos, né? São todos amigos de 40 anos, 50 anos. Fica esse abraço, quero te devolver. Viu, gente? Muito bacana. Obrigado. Foi muito legal. São amigos de 40, 50 anos juntos e que a gente se encontra. E ontem o Delmar nos recebeu com muita gentileza na sua cobertura. A nossa turma serviu um cordeiro. Não é o Cordeiro de Deus que tira esse pecado. Não, esse trouxe os pecados. Esse Cordeiro trouxe o pecado. Esse era do pecado. É o Cordeiro do pecado. Assou o pernil de cordeiro, assado pelo conselheiro do Grêmio. Ilustre conselheiro. Não tem uma edição mista disso? Feminina? Não, a gente não deixa as meninas entrar. Não, tu não entendesse. Não tem uma edição feminina? Por exemplo, a festa de fim de ano podia ser com as consortes com azar. As consortes com azar. Sim, eles se encontram lá no final do ano. Eu fui conhecer a adega do nosso querido anfitrião do Delmar. A adega eu talvez trabalhar 100 anos, dona Maria, conseguiria comprar 3 garrafas. A adega do homem é imbatível. É imbatível. Bom, agora se riram, se regozijaram, agora vamos ao que interessa. Boa noite, meus caros. Adoro esse programa, mas estou surpreso. Desde ontem com uma omissão. Vocês não vão mesmo falar do Laranjal? Ok, respeito. Magda, continuo te amando, mas continuo querendo casar com a Ana. André Lacerda, não entendi isso que tu está querendo fazer. Grosseria. Isso me parece sanduíche triplo, mas não é o caso. Vamos lá. Não gosto. Olha aqui, mas a coisa do Bebiano, nós falamos é uma injustiça. Eu acho que ele não está assistindo o programa inteiro, né? Porque a gente falou ontem. Vamos lá. Nós falamos Vamos atualizá-lo, né? Primeiro disseram que o Bebiano ia ficar, agora o que se sabe é que ele teve uma reunião com
com o Bolsonaro não disse nada, disse que vai esperar até segunda-feira, ver como é que as coisas vão acontecer para se posicionar. Nós trouxemos, olha o detalhamento que nós trouxemos o fato, primeiro, qual é a acusação de que teriam 400 mil reais sido mandados por uma deputada federal que acabou fazendo apenas 274 votos 3 dias antes da eleição. Depois retratamos ainda a opinião de todo o governo, o que disse o Bolsonaro, o que disse o filho do Bolsonaro, o que disse o Mourão, o que disse o Moro. Então nós retratamos, ela foi... Agora, o que nós temos que fazer? Ficamos com a declaração primeiro do presidente, lembra, Ana? Sim. Primeiro, inquérito para a Polícia Federal. Polícia Federal que tem que apurar. Segundo o Moro, vamos apurar. Sim, então, a partir daí vira inquérito e assim que tiver fatos novos, nós trazemos. Olha, algumas pessoas também se manifestaram com relação ao Banrisul. O André disse, a propósito do Banrisul, tem uma dúvida. Lucro gigantesco do banco, inclusive recorde. Onde é contabilizada a parte que é do Estado? É que deve estar nos ativos? E ainda só para tu ver como o Banrisul suscita muitas deixa eu ver aqui, ó. Outro que fala, Magda, sobre o Banrisul, só tem que cuidar o contrato com a dupla Grenal, daí o Banrisul vai se incomodar feio. Eles disseram alguma coisa sobre a dupla Grenal, tu já falaste aqui. Eu trouxe, eu até contei uma passagem que eu estava na diretoria do Grêmio quando se assinou o primeiro contrato com o Banrisul, então eu acompanho isso até com um carinho pessoal de ter participado da Gênesis, né? Mas nós trouxemos, Ana, que o lucro foi 1,09 bilhão, mas evidentemente que o lucro líquido passado os diversos ajustes chega a 200 milhões, 250 milhões. Eu não tenho mais o número preciso porque a notícia foi da semana. Mas é isso, é 1/4 que vem efetivamente como lucro líquido resultante. Isso que é bom para o Banrisul. O EBITDA, que é o resultado da apuração do banco, se não tivesse que pagar alguns débitos ou socorrer alguns... Me corrijam se eu estou equivocada, mas o Banrisul patrocina só a dupla Grenal. Chegou a pegar cruz do interior também. Mas do Rio Grande do Sul, eu me expressei mal. Não, só no Rio Grande do Sul, não, sem dúvida. Só times do Rio Grande do Sul. Porque o primeiro foi com a dupla Grenal, depois a dupla de Caju pediu também, depois teve a dupla para Abel, só que eu não sei das renovações. Não, ok, mas é que assim, quando que o Banrisul ou o Rio Grande do Sul poderia anunciar ou participar de jogos nacionais e internacionais que o Grêmio e o Inter estão? E a propaganda do Banrisul está ali. Eu acho que é inquestionável. Depois que assinou-se esse contrato, o Internacional ganhou duas... uma mídia baratíssima. O Internacional ganhou 2 Libertadores, ganhou um Mundial. O Grêmio participou de 6... O número de cartões, porque tem cartão de Grêmio e cartão de Inter. Então, a exposição que o banco... e a contraprestação, esse contrato está super pago. O pior é que o Banrisul colheu tudo isso também por uma mídia com um público-alvo que não lhe interessa, só de forma institucional. Porque o negócio do Banrisul é o Rio Grande do Sul. Né? O Banrisul não tem interesse, Santa Catarina, Paraná não tem interesse. Tem agências lá para atender os gaúchos. Mas a ideia é o Rio Grande do Sul. No entanto, o nome do Banrisul deu a volta ao mundo com a participação do Inter, com a participação do Grêmio, em competições aqui na América do Sul, em mundiais, enfim. Então, olha, eu diria que a gente costuma dizer jogador bom nunca é caro, jogador ruim é sempre caro. Eu diria que assinar a camisa de Grêmio, assinar a camisa de Grêmio e Inter, o Banrisul vai ser sempre barato. E ainda... O programa está muito bom. Querido, Denir Simonetti, grande anfitrião. Estamos com hoje saudade ainda dele. Falamos muito nele, que nos recebeu na quarta-feira, as meninas aqui da Pampa, que ficou lá conosco, um grande parceiro. E Denir Simonetti é nosso... Simonetti, qual é o dia dos meninos, hein? Façam. Simonetti e a sua consorte, que é muito querida também, né? A querida Esther, a querida Esther. Quem comenta também sobre esse caso do Banrisul é a Regina Azeredo, lá no nosso Facebook. Temos a nossa página oficial, vai lá, segue a gente para também participar do programa. Ela fala, o slogan do Banrisul não é o orgulho de ser gaúcho? Acredito que deve ser um gaúcho, então, administrar o banco. Mas uma coisa que dentro dessa liga de patrocínio, de investir, quem acabou saindo um pouco pela curva foi Jair Bolsonaro ao usar uma camisa falsificada do Palmeiras para então ter uma reunião emergencial
pirataria sobre não a pode, reforma da presidente. Mas não acha que comprou sem Temos a imagem. querer. Temos a imagem. Não, Mesmo da nossa produção. O cara tá despachando Mostra a da simplicidade previdência dele, e não sei é o outro quê, nível. coisa importante. Aí eu boboca no repórter, que eu não preciso nem dizer qual é o Não, mas é veículo. receptação. Eu não preciso nem dizer qual é o veículo, né? receptação. Que vocês vão ver. Aí vai o boboca do repórter lá. Mostrou- Aí foram pesquisar pra ver se era falsificado. Mostrou a humildade, a simplicidade dele, pra se que ele coçar. compra uma camisa ali e põe, não é que nem o Trump, só usa Calvin achar uma Klein lenha. e Dolce Gabbana e Barará, e eu também. Vamos Agora, achar uma Gustavo, lenha, isso vamos dá pra pintar uma ver. cerca. Parou, Dá pra parou, perceber pintador de cerca. que assim como na campanha, nas eleições, havia uma tendência muito clara de alguns veículos de comunicação, como agora eles estão realmente batendo naquilo que podem para desestruturar o governo, num momento que nós precisamos tanto de governabilidade para o bem de todos. Né? Então, evidentemente que tem uma série de questões que estão sendo veiculadas e que, de fato, elas existem, são fatos e que precisam, sim, ser investigados. Mas quando a gente deixa de falar de tanto que está se popando, de tantas mudanças de estrutura, de moralização que está acontecendo há 40 dias de governo, de tantos projetos que estão entrando na linha de frente, seja em educação, seja em saúde, existem grandes chances de nós realmente darmos uma virada que vai fazer bem para todos. Não importa o teu partido. Não, tu vai dá ter pra falar um de país moral melhor. com camisa falsificada. Agora, não, eu não tô falando desse assunto. Eu tô chamando A nossa atenção. esquerdinha aqui, ó. A nossa esquerdinha Mas É que hoje eu tô aqui do lado certo. Ela está corretíssima, a bancada agora quer desaprender o que é jornalismo. É verdade. Então não é notícia um presidente estar usando uma camiseta falsificada. É sim. Nós temos que achar que não é notícia. Mas todo não mundo, tem- tudo é falsificado hoje por aí. Mas ele é compra. presidente, ele mas não não pode. sabe, querida, não Oxe, sabe. Chicão, mas isso não, a gente vai justificar, então. Ó, eu mesmo. Camiseta, O Chicão, pode o até Lula ter tá usando ganho. uma camiseta Isso, legítima. é isso que eu queria E se comentar. comentava, mas aí não Sim, doía em mas vocês. pegou dinheiro nosso, Esse exemplo do Vitorino eu vou aceitar, dona, porque ele vale para a doutora Roberta. No momento, dói na doutora Roberta, porque ela apoia, ela torce para que dê certo, né? Sem então, dúvida. quando falam do Bolsonaro, ela sente como se fosse pessoal. Não. Porque esse todos jornalismo, nós torcemos. aí chinelo, quer ficar investigando, isso sempre existiu. Só que como não era de um candidato que talvez fosse teu preferido, aí tu achava legal. É assim que funciona a vida. Tá, então eu vou te trazer algumas coisas que eu acho que é importante só para esclarecer. Em primeiro lugar, eu torço pelo Brasil. Se o Haddad tivesse ganho, eu estava torcendo muito que o Haddad fizesse um excelente país. Por quê? São 12 milhões de pessoas que acordam às 8 da manhã, 7 da manhã, 5 da manhã, 4 da manhã. Tem energia, tem currículo, tem vontade, contas para pagar, uma família precisando e não tem condições de trabalho, não tem chance de trabalhar. Eu quero um país melhor para todos. E eu acho que a gente está num momento que a gente teve a maior crise de todos os tempos, seja moral, seja financeira. E além de tudo, eu acho que a moral é que levou muito a crise e a desestrutura financeira. Uma coisa está muito vinculada à outra. Então eu acho assim, eu acho que o Bolsonaro trouxe uma equipe de técnicos. Ele não fez negociação de cargos. Ele está trazendo uma nova política. Agora, tem que limpar a casa. É óbvio que tem muita gente fazendo certo. Eu não estou achando que esse Bebiano, e quem assistiu o programa ontem me escutou, eu sou a favor de investigar esse Bebiano, eu sou a favor de investigar o Onyx, eu sou a favor de investigar todas as pessoas que ali têm algo a ser investigado. Para quê? Para esclarecer. Porque quem não deve, não teme. E se ele é inocente, ótimo, que apareça então essa deixa lei. ele falar, mas fazer o que uma eu pergunta, acho, doutor Roberto. o que eu acho está ruim? parecendo que só a senhora acha isso e que a gente não acha isso, que só a senhora torce pro Brasil e nós não torcemos. Fora tudo isso, a senhora acha legal usar uma camisa? Mas ele não O que eu sabia. quero explicar, olha só, eu quero comunicar ao público que, Porque por nós exemplo, não estamos criticando o país, As camisas nós não estamos social mais criticando o top governo. do Brasil são É que se tudo fala falsificadas. qualquer coisa, todo mundo tem um filho. Chicão Tá, com Tofani, licença. É isso? Chicão Com licença, Tofani, eu só queria Você comentar. o falou setor do industrial deste país fez uma campanha nacional contra o produto falsificado. E dizia assim, pirataria é crime, tá? Então,
Então, assim, ó... Mas a gente não sabe, a gente compra sem saber. Mas tem que exigir nota fiscal, tem recursos para que tu não passe por isso. Isso prejudica o país, isso prejudica o Estado e é receptação. Eu comprei numa relojoaria um relógio Invicta falsificado. Mas teve nota fiscal, e com nota fiscal, então tem que denunciar para o PROCON. Nem o cara que vem sabe que é falsificado. Chico, eu quero só dar meu depoimento. Eu não entendo nada de futebol, eu tenho comprado. Por que eu quis dizer isso? Nem sabia que era. É notícia, gente. Não tem como, é notícia. É só o que eu disse também. E só pra gente trazer a informação. E ninguém é contra o Bolsonaro por dizer que a camisa dele é falsificada. E só a título de informação, então a torcida do Palmeiras se mobilizou para dar uma camisa oficial, então, para o Jair Bolsonaro, mas ele já tinha uma camisa oficial, porque ele foi, então, que entregou a taça do Campeonato Brasileiro para a equipe e, na ocasião, ganhou uma camiseta personalizada com o seu nome. Nós temos até a imagem, é uma camisa essa do Jair Bolsonaro, a camisa do Palmeiras de 2010. Essa seria a original. Essa é a original e a que ele estava usando, até tem patrocínios equivocados e onde tem a marca patrocinadora, então está o número 10, o que claramente coloca para um fã de futebol que não é a camiseta oficial, porque o cara torce, o cara sabe, aqueles filhos ajudaram ele de novo. Eu acho isso muito pouco. Acho que aqueles filhos ajudaram e deram essa camiseta para ele. Não, Chicão, não é notícia internacional, não é para acho que aqueles filhos ajudaram ele. Não é a notícia mais importante, mas não se pode negar que é uma notícia. Claro que é uma notícia. Acabou. É só isso que nós estamos dizendo. Eu acho que ele está dando um exemplo de humildade. Só isso. Está equivocado. Olha aqui, ó. Tem um telespectador que é o Felipe Reis, que quando a gente falou da situação do jovem no supermercado e o segurança, ele mandou um extenso e-mail aqui falando sobre o caso do Fábio Assunção, que entre as tantas vezes que ele bebeu, fez escândalo, quebrou, apanhou, enfim, ele disse que estava num desses momentos perto, ele estava caído no chão, estava mal, aí as pessoas todas filmando, e aí ele ficou brabo, abriu a bolsa da senhora e pegou o celular, entrou em contato com a família do Fábio Assunção, que teve... Aí ele diz assim, não porque era Fábio Assunção, podia ser qualquer um, mas será que as pessoas preferem filmar do que ajudar? Sim. E praticamente é isso, nós mostramos agora nessa situação das meninas, Felipe Reis. Ele manda grandes abraços a todos e diz pro Chicão que tu é o cara, Chicão. A senhora contou, dona Magda, no acidente do helicóptero do Boechat, né? Que as pessoas, ao invés de ajudar a tirar o piloto... Tinha uma mulher puxando a porta para tirar o carro de dentro e 3 babacas. Já que vocês lembraram disso, eu quero dizer aos senhores que esta mulher, ela quando fez isso e o fez como uma pessoa humana, né? Como uma pessoa solidária e salvou a vida de alguém, ela não podia imaginar que a vida dela ia mudar tanto nestes últimos dias. Ela foi consagrada, eu acho que por todo o Brasil, como uma heroína, não tem como dizer diferente, né? Mas ela rechaça esse título, né? Diz que tem uma história, ela tem uma história de luta, porque ela tem diagnosticado uma doença que chama malformação arteriovenosa, MAV. Em novembro deste ano passado, ela teve esse diagnóstico. Ela tinha acabado de dar à luz a sua filha, que chama Lívia, hoje tem 4 meses. E o primeiro hospital que chegou a chamar a família e falar que ela tinha um tumor cerebral e que eu não tinha chance de vida. Pois uma ONG, sabendo disso, conseguiu dar a ela um tratamento, porque ela não consegue se tratar pelo SUS, tá? E chama MAV essa doença que ela tem. São raras as malformações, são provocadas por defeitos no sistema circulatório e, obviamente, que atinge preferencialmente o cérebro. Pois desde que ela recebeu esse diagnóstico, ela tem se tratado no SUS, ou tem tentado tratamento no SUS sem sucesso. Desempregada, com dificuldades financeiras. Agora, uma ONG voltada a pacientes com essa doença ofereceu ajuda a Leiliane. Ela vai passar por consultas médicas e iniciar o seu tratamento. Isso é que se faz nesse Deixa eu ver se eu entendi. Uma mãe de apenas 4 meses... Uma filha de 4 meses. Uma filha de 4 meses. Foi mãe há 4 meses. Sim. Com uma doença grave
que compromete a circulação. Estacionou a moto. Desempregada. Estacionou a moto, se pendurou na porta para salvar o caminhoneiro e 3 ou 4 babacas filmando e fotografando sem ajudar. Tá lá a foto dela aí. Filmando. Pois é, Gustavo Vitorino, isso é uma das coisas que as pessoas têm mesmo que pensar, né? E até elogiar essa iniciativa de presentear ou de ajudar essa mulher que salvou uma vida e se arriscou grandemente. São os verdadeiros heróis, né? Esses são os verdadeiros heróis. São os heróis anônimos, né? Boa noite, Magda. Cadê o Marne Barcelos e a Carla? Beijo a todos. A Maraí Souza de Oliveira. Marne Barcelos está desfrutando do seu período de férias em Guaiané. Ele tem uma coroa que banca. Não, tem. Que é isso? Tem. O Marne, claro. Não sabe, tu acha que o Marne vai tirar do bolso? Nós conhecemos Claro, o Marne. e a maravilha é que ele faz atendimento só 10 dias por ano e ganha uma Babilônia de dinheiro o ano inteiro. Isso. O Marne é o cara. E a menina Carla Krieger não está porque não trabalha na sexta-feira. Muito bem. Dona Ana, o que mais que a senhora tem aí? Temos mais uma peripécia de Damares Alves, que deu um conselho extraordinário para os papais e mamães desse nosso Brasil. Como ministra, então, ela falou, quando solicitada para aconselhar os jovens pais a evitar a violência contra crianças, adolescentes, principalmente as mulheres, né, que hoje sofrem na nossa sociedade machista, ela disse: o conselho é fugir do Brasil, porque aqui não dá. Foi justamente o que ela falou numa entrevista da Jovem Pan, causou um rebuliço, porque ela, como ministra, deveria procurar soluções para propiciar que essas meninas tivessem um ambiente seguro e estável para desenvolver a sua vida, adolescência, serem adultas, saudáveis e tranquilas, mas foi muito fácil, é fugir do Brasil. Eu quero dizer que eu concordo com a ministra Damares, mas só se ela for junto. Foge do Brasil, mas a senhora vai junto, né? Então, olha, purra aqui. Dona Magda, a tia Dadá é muito mala, né? A tia Dadá, deixa eu só fazer uma análise. Porque, primeiro, o que ela disse no sentido, realmente, ela primeiro tem que se dar conta que ela é ministra, o que ela disse. Ela não conseguiu incorporar ainda. Não. Porque, a partir dali, a entrevista dela, ela passou a dizer coisas bem conexas e coisas importantes, tá? Que nós precisamos de uma revolução cultural no nosso país, que nós temos a cultura do estupro, ela usou não foi bulinagem a expressão que ela usou. Bulinar, deve ser. É um termo chulo. Mas a ministra usou. A ministra que usou. Erótico, pornô. Não, ela usou. Olha, tô falando não. Ele tá falando sério, mas Tá, eu tô falando sério. Ela usou encoxam. As mulheres piorou. Encoxam as mulheres nos ônibus. Ela usou essa expressão. Graças a Deus, mas o que ela estava dizendo, maravilhosas que querem assistir o Peter Pan. o que ela estava dizendo... No cinema assistir Peter Pan. Desculpa, doutor Russo. O que ela estava dizendo, porque como a notícia começa com esse desvario dela e de mandar todo mundo embora, mas depois ela começa a dizer coisas conexas e importantes que realmente, primeiro, que nós precisamos da revolução cultural no país e que nós aceitamos muito facilmente a cultura essa do encoxam em ônibus, né, de passar a mão em meninas, e isso nós temos que se resignar. Isso seria uma função importante para ela como ministra da Educação, que ela se pusesse à frente. Ou seja, ela tem chance. Que ela se puser... Não, é a função, a gente tem que torcer para ela, ela é a ministra. Aí, como disse eu diria a o Roberta, seguinte, nós temos que torcer para que dê certo. Eu chego à conclusão que a ministra é um carro movido a álcool, tem que esquentar. Liga o carro, leva o carro ao álcool, tu tinha que ligar, esperar um pouco, aí sair. Eu acho que é esse Mas negócio. tem que reconhecer que encoxam só encoxar, eu não me lembrava mais disso. Fica autofone, tua manchete. Dona Magda, aconteceu hoje uma série de coincidências. Até eu queria que a bancada fizesse um relato, uma opinião. Vou começar, o nosso amigo Dudu Alvarez me mostrou 12 fotografias da cidade de Cucutá, que fica na Colômbia, com movimentação de tropas americanas do Comando Sul dos Estados Unidos. Comando Sul, aquele exército americano que fica na fronteira do México, mais próximo da América do Sul. E depois, jornais espanhóis, que nem o de La Nación, e Marca de Futebol, que deu essa notícia num rodapé que a Venezuela estaria para ser invadida por tropas americanas com apoio de rebeldes venezuelanos e também tropas humanitárias da ONU. E vários
sites começaram a comentar isso. Eu não sei se era fake news, porque mostra tão verdadeira a cidade de Cúcuta, na Colômbia, que é quase na fronteira com a Venezuela, helicópteros por cima, e jipes, e a população civil saudando os soldados americanos, tudo com aqueles carros, os Ramblers, aqueles jipes, que eu achei que até que é verdadeira. E o Dudu frisou o seguinte: a imprensa brasileira não está noticiando isso. Eu achei interessante isso. Mas nós aqui estamos, porque mas a notícia será que existe a verdade mesmo, hein? De movimentos americanos na fronteira com a Venezuela? Vamos ao fato. Não, o Vitorino fala muito. Tem grande fase. Assim, ó, o que está acontecendo, na verdade, é o seguinte. Estou trocando aqui informação. O porta-aviões americano USS Enterprise foi deslocado das Bahamas para o Largo de Granada. Esse porta-aviões tem 40 caças Phantom e parece que são 6 ou 8 bombardeiros com condições de conectar a Venezuela, Caracas, em aproximadamente 2h30. Esse porta-aviões foi deslocado para lá com essa função. Ele é protegido por 2 cruzadores. Tem um destroyer de ataque direto. Tudo isso está a mais ou menos 8 a 10 horas da costa da Venezuela. Então, assim, os americanos têm uma base militar na Colômbia. Que seria em Cúcuta. Essa base militar da Colômbia foi reforçada nos últimos tempos, porque foi uma resposta que os americanos deram ao pouso daqueles aviões o Antonov, aqueles 2 Antonov carregados com ogivas nucleares, segundo informações do Pentágono, né, que teriam aterrissado em Caracas, que foi uma forma de dissimulação que o governo russo utilizou para apoiar a Venezuela. Então, assim, lembra aquelas brigas de garoto que um fica olhando para a cara do outro? Não, é porque é tu, quem vai dar o tapa primeiro? Não, porque é a tua mãe, porque eu não sei o quê. E ninguém se toca, cospe aqui. É uma simulação. Eles estão assim. Aquele do cuspir passou. Te lembra, mas era. O cara, quando queria brigar, não fazia passava isso. o pé. Estão revivendo. Senta aí, o Beto Vargas fazia isso muito na festa. Bom, voltando à rusga. Voltando à rusga. O Brasil até agora não se tem nenhuma notícia que vai intervir nisso e acho que não vai intervir. Até porque tem o seguinte, vamos ser honestos, se não houver intervenção de fora para dentro, a Venezuela é tomada em 12 horas. É verdade. Tomara que a Venezuela é tomada em 12 horas. Seja. Então, assim, o medo que a gente tem é que, inevitavelmente, uma operação militar vai matar inocentes. É verdade. E aí a gente fica se perguntando, os americanos vão querer pagar essa conta? Eu acho que não, porque hoje a briga do Donald Trump é uma briga interna. Ele chegou a ameaçar paralisar outra vez. Ele hoje o governo americano fez um discurso forte, ameaçou paralisar. Ele está brigando, enchendo o saco por causa desse muro. Entendeu? Então, assim, são muitas as variáveis, ali, porque também tem uma coisa, não é simplesmente entrar na Venezuela e dar um pé na bunda do Maduro. É o petróleo da Venezuela. Os maiores compradores do petróleo da Venezuela hoje são os chineses e os russos. Então, assim, os americanos vão unilateralmente cortar o abastecimento de combustível, matéria-prima de combustível de duas nações que são diretamente concorrentes econômicas. Então são muitas as variáveis. O que eu estou apostando? Que os americanos e os aliados vão começar a fazer a Venezuela cada vez mais sangrar. Já congelaram fundos venezuelanos, os próprios venezuelanos agora não deixam entrar ajuda humanitária, então é uma forma dos próprios venezuelanos começarem a se colocar contra o que está acontecendo. Então, é a sensação que eu tenho. Mas se houver uma operação militar, em 12 horas a Venezuela cai. Uma operação terrestre, estão falando. Não tem como, Chicão, entrar terrestre. Eles teriam que entrar por cima, bombardeando. Primeiro as bases militares venezuelanas. É padrão, né? Você bombardeia o porto militar, as bases militares venezuelanas e bombardeia o entorno do comando de governo. Você não bombardeia a casa de governo, você bombardeia o entorno e espera os caras tirar a bandeira branca. Se não tirar a bandeira branca, aí... No caso do Chile, os Estados Unidos
armou Pinochet contra a lente. Foi mais ou menos isso, inverso. Os MiGs, por exemplo, que fazem parte da Força Aérea Venezuelana, a Força Aérea Venezuelana tem 37 MiGs. Sabe que MiGs são? O 12 e o 14. Para pegar tem que rodar a rodelinha aqui. Para fazer pegar tem que dar manivela. O Vitorino é muito inteligente. É que essa história não é nova. E eu estava lendo sobre isso. Com o nosso elogio. Porque... Não chamou de ignorante. Não, mas é verdade. Não é nova, porque é o seguinte, isso que o Chicão falou, estava todo mundo prevendo. E eu imaginei que daqui a pouco esse assunto viria à baila. Porque o que acontece? Pensa bem, um F-22 Raptor vai enfrentar um MiG-12, um MiG-14. Ele fica o dia inteiro largando míssil. Não tem. É o sujeito de funda, de botox. Esse avião que o Vitorino falou é tão louca essa tecnologia que a própria mulher dos pilotos não sabe que ele é o piloto do avião. Com medo que ela seja sequestrada para pegar os segredos. É muita Doutor Ruschel, vamos à sua manchete, por gentileza? Ao seu comando. Agora já. Seria agora? Não. O Ruschel quer fazer um churrasco na casa dele, na praia do barco. Já tem dia e hora marcada. Dona Magda, foram presos 8 funcionários da Vale. 4 executivos e 4 funcionários da área técnica. O que ocorreu? O que se baseou o juiz? O juiz, em seu despacho, ele disse que há quase que uma sinalização da culpa direta do envolvimento direto desses 4 funcionários no não aviso desses 8 funcionários, obrigado, doutor Alberto, desses 8 funcionários, 4 executivos e 4 da área técnica, que deveriam ter sinalizado. Entre esses 8 está o Alexandre Campanha. O Alexandre Campanha foi o que foi Nakoto Namba, que esteve preso, foi um daqueles 5 que saíram. Ele acusa este Alexandre Campanha de ter sido o homem que pressionou para que ele assinasse a famosa laudo de que estava tudo bem. Então, agora preso esses 8, é uma prisão temporária, 30 dias para investigação. E aí me parece, a crítica que nós tínhamos feito agora... Toma um golinho de água que é melhor. Tu te refaz, eu só queria comentar, repercutindo, que essa prisão desses 8 funcionários da Vale fez os papéis da Vale aumentarem na Bolsa. Ou seja, no momento que há uma moralização, as pessoas começam a investir, né? É verdade. Completando então, dona Mari, aquelas primeiras 5 eu especialmente critiquei, aquela prisão daqueles 5, que foi uma resposta para a sociedade. Agora não. Agora fizeram o inquérito, analisaram, identificaram o que fez o doutor Vitorino, o que fez o meu amigo Chicão, o que fez... Viu a participação de cada um, deu um peso e o Ministério Público então pediu a prisão deles. Uma prisão de 30 dias, insisto, para que se examine a culpabilidade direta, a responsabilidade de cada um. E o primeiro dessa lista é exatamente o homem que sofre a maior acusação de todo este evento, que foi o seu Alexandre Campanha, que obrigou a assinatura do Nakoto Namba. Agora, se o Nakoto Namba deveria ter submetido, qual era a função, se ele tem uma excludente, se ele vai se eximir parcialmente da responsabilidade, mas já começa a ter nome as pessoas responsáveis por essa tragédia. E o que disse a polícia e alguns documentos, enfim, que não apenas eles eram responsáveis, como eles não dependiam de ninguém para dar o ok, eles mandavam. Eles é que tinham poder para determinar se sim ou não. Então, assim, não, a gente falou, mas o chefe disse que não tem. Isso. Eles eram as pessoas que sabiam, que faziam, que exigiam e que tinham que executar. Tinha autonomia. Foi o que nós pedimos, Gustavo, naquela primeira prisão de 5, que era uma prisão para satisfação do público. Agora não. Agora está identificada a participação ou a omissão, ou a inanição, né, de cada um no ato. Olha aqui, o assunto das meninas na escola rendeu muitos e-mails. Mas o seu Manuel Azevedo, assim como um outro telespectador, falaram praticamente a mesma coisa. Boa noite. Com todo respeito aos ditos especialistas, mas antigamente, se a escola comunicasse à família sobre uma briga entre alunos ou alunas, com certeza estes receberiam uma punição
rígida em casa e até levariam algo, como é que é em casa, tá? Até um levarem ambos. Mas hoje em dia, nem uma chinelada os pais podem dar nos filhos. Não que eu apoie violência ou maus tratos, mas antigamente uma chinelada resolvia muita coisa. E eu concordo com ele em gênero e número. Em gênero e número. Essa coisa que não pode bater, que é isso? Eu acho que aquela maluquinha, ele tomasse uma biaba, já ia se acalmar. Olha aqui, ó, amiga Amada Magda, sou eu, Amada Magda. Passei 90% da minha vida nos últimos anos te pedindo em casamento. Os outros 10% restantes passei ouvindo tu negar. Por isso, se a Ana quiser, é agora. Não, porque eu não aceito refugo, mas muito obrigada. André, que ruim. Se eu soubesse que ela ia te responder isso. Não, André. Se a dona Magda não quis, eu vou botar pimenta na língua dela depois para não desacatar mais as pessoas. Sabe o que o André me lembrou agora? Uma frase maravilhosa do Vinícius de Moraes, que ele dizia assim: eu gastei metade do que eu ganhei na vida com mulheres, bebidas e a música. Outra metade eu desperdicei. Mas ainda uma frase aqui enviada por uma das nossas ouvintes, falando da equipe do Ananeri, uma escola de Novo Hamburgo, que fala, tem uma faixa na frente da escola que fala assim: prezada família, para que a escola seja a segunda casa, a casa tem que ser a primeira escola. Isso aí, bem dito. Que frase maravilhosa, hein? Parabéns. Mas eu quero só complementar uma notícia que trouxe então, por favor, depois nós vamos à manchete. Porque as notícias vão... Posso complementar, por favor. Porque as notícias vão se sucedendo. Lembram que eu falei que havia uma comissão sobre Brumadinho na Câmara, havia uma sobre o Senado e que eles iriam conversar. E agora foram pegas as assinaturas, precisavam 171, conseguiram 78. E no Senado precisavam 27, conseguiram 32 para fazer a mista. Só que não equacionaram, queriam juntá-las e agora estão 3 comissões montadas. Existe uma na Câmara, uma no Senado e uma mista. Então, precisam agora conversar os 2 presidentes para acertarem que tenha só comissão mista, por questão de economia, por questão de aferição mais rápida, né? E que se possa dar uma resposta à população. Então, a sessão agora está assim, ainda tem as 3 comissões, mas espera-se desconstruir a do Senado e a da Câmara e que ela seja mista. Gustavo Torino, estou no chat. Aproveitar que estamos falando em política, então, e eu vou para o Senado, onde hoje o senador Tasso Gereissati foi escolhido pelo novo presidente da Casa para participar de uma mini comissão da comissão. Eu explico o que é isso. É o seguinte: o MDB, como era previsto, está sempre perto da chave do cofre. Quando ele não está perto da chave do cofre, ele tem que ter poder para se aproximar da chave do cofre. O MDB ficou com as 3 comissões mais poderosas da Casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a Simone Tebet, Comissão de Educação e a Comissão Mista de Orçamento. Ou seja, o Senado, teoricamente, se o plenário não está na mão do MDB, as comissões, ou as mais importantes, estão nas mãos do MDB. Os demais partidos estão preocupados com isso, porque o método MDB de gerir, todo mundo já sabe qual é. Aí, hoje, o novo presidente do Senado, do Democratas, chamou o senador Tasso Gereissati e decidiu com ele criar uma mini comissão na Comissão de Constituição e Justiça. Claro que eles não poderiam dizer que essa mini comissão era para dar um pouquinho de autonomia e botar o pé no freio do MDB. Então disseram o seguinte: essa mini comissão vai acompanhar as matérias de interesse do Senado previamente, e quando elas forem para ser discutidas na Comissão de Constituição e Justiça ou no plenário, elas já estarão devidamente mastigadas, devidamente adequadas ao que é necessário para cumprir o regimento e principalmente para cumprir a lei. Bom, a história ficou bonitinha, a imprensa comprou esse sapo. Eu não. Isso está na cara que é uma forma de conter o poder de bastidores do MDB no Senado, que tem a maior bancada, que ainda está sujeito às manobras do Renan Calheiros nos bastidores e que, portanto, os demais partidos querem ter minimamente sob controle. Então, traduzindo no bom português, eu acho que essa mini comissão que foi criada dentro da Comissão de Constituição e Justiça e que vai ser comandada por um senador do PSDB, o Tasso Gereissati, nada mais é do que trazer, digamos assim, uma espécie de controle para a dona Simone Tebet, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça e que é
do MDB. Muito bem. Olha aqui, ó, o senhor Jorge Ademar escreve assim: enquanto hoje se preocupam com a camiseta falsa do presidente, antigamente não se preocupavam com o presidente, com o governo e com o partido falso. Fernando Pereira diz: sobre o presidente que usa camiseta pirata, desde que não compre um triplex com o dinheiro público, que também é meu, pode usar o que quiser. A propósito, pediram a nota da camiseta para ele? Já vi muitos produtos falsificados vendidos com nota fiscal, que foi o que o Chicão acabou de dizer. É com isso que devem se preocupar. Obrigada, Fernando Pereira. Eu acho que ele se equivoca porque o presidente que pegou um triplex está preso. Sim. Está condenado. Sim. Então, eu acho que as coisas são assim. Se a pessoa se equivoca, a gente fala, seja o certo, seja uma coisa grande, uma coisa pequena. O que nós discutimos aqui, a senhora disse muito bem o que é notícia. Agora, vincular com quem fez um triplex, parece que está preso sobre isso. Dá os parabéns ao Ruschel, diz o meu irmão. Alguém tem que me assistir, né? Pelo menos a família. Dá os parabéns ao Ruschel, ele está brilhante hoje nos seus comentários. Avisa a Ana que o Lula assistiu durante um voo Os Dois Filhos de Francisco, que era um filme pirata, pois ainda estava no cinema. E aí? Diz o meu irmão, para ti. Não, mas só que às vezes, dependendo da companhia aérea, os filmes são colocados de forma... Não, era no avião presidencial. Mas ele não tá preso. Hã? Ele não tá pagando, não tá preso. Mas não foi por isso, né? Mas dentro de tudo a gente vai colocar um negocinho. Esquerdista é esquerdista. Mas não é esquerdista, Magda, mas só que cada um tem que pagar pelo aquilo que faz. Claro. Se o Bolsonaro, com tantas camisas pra vestir, com tanta assessoria em volta dele, ele não tinha, não podia, então aqui o Palmeiras daria honra maior pro time que ele ama. Mas é muito ingenuidade, é um coitadinho. Tu não sabe como é que ele se veste. Coitadinho da laranjinha, sabe o que aconteceu? Coitadinho do motorista. Sabe o que aconteceu? Ele acordou de manhã cedo. Ele acordou de manhã cedo, não quis incomodar a primeira-dama. Aí saiu assim no escuro, pegou uma camisa e se vestiu e saiu. Pior é a mulher pirata que tá chegando. Ainda melhor é a minha tese. Foram aqueles filhos que deram essa camiseta. O rapaz tá com um buraco na barriga, ligaram a tripa lá, ainda tá com um cocôzinho sem jeito. Coisa nojenta. Eu fui avaliar, porque eu fiquei curiosa de saber quantas cadeiras tem no Senado o MDB. 13. O PSD 10 e o PSDB 8. O Podemos 7 e o PT 6. O PP 6, o Democrata 6, o PSL 4, o PROS 3, que são os mais. Tá bem pulverizado. Mas o MDB com 13 tem um poder... Exatamente. Me tire uma dúvida que não entendi, diz o Antônio Ferreira. A bebida alcoólica é proibida só no calçadão, mas na praia é permitido? Sim, é só no calçadão que é proibida, em Capão da Canoa, a bebida. Então, qual a lógica? Abraços a todos, Antônio de Sapiranga. Eu acho que, eu não sei como, não perguntei qual é a lógica, mas a minha lógica é que... ali naquele calçadão, as famílias passeiam, os atletas correm. Tem crianças e bebida alcoólica, bebedeira, cigarro não combina com isso. E também a porquice que as pessoas normalmente fazem, porque elas bebem e atiram a garrafa. Então, acho que é por isso. Sabe uma coisa que eu nunca esqueci no privilégio que o Vitorino me deu de quase 10 anos me convidar para fazer o programa dele na praia? Nós trazíamos, ele, a sua produção, traziam profissionais da área, o comandante da Brigada da Operação Golfinho e vários. E os problemas que tem os salva-vidas com pessoas bêbadas no mar assustador, colocando em risco não só a própria vida dos salva-vidas, né, mas como de pessoas que às vezes tentam amadoristicamente salvar as pessoas, né, inúmeros salvamentos, as pessoas, e o que é pior, se tornam agressivas, não aceitam ser salvas, porque começam a ser avisadas, porque o afogamento é sempre assim, a pessoa começa, vai lá, tá muito fundo. Aí tratam, respondem com uma educação. Daqui a pouco eles vão mais ali. Salva-vida apita. Isso, tem uma graduação, assim, né? Contrariar. É terrível isso. Essa combinação do mar com o álcool um horror. O cara bebe e pensa que é o Aquaman. A bebida é pior que a maconha, porque a bebida te deixa agressivo e tu não é contrariado. O maconheiro não, ele fica. O maconheiro nunca vi maconheiro sair lá de ele fica chapado, ele dorme. Maconheiro que
do sol na areia. Porque a maioria das maconhas aí é come e dorme. Os caras come e dorme, come e dorme. Boa noite, Leide e companhia. Vocês são os queridos e sempre nos brindando com ótimos comentários e orientações. O grupo do condomínio habitacional do Forte, do qual faço parte, somos gratos. Além de boas risadas, nos atualizamos com vocês. E sendo sexta, desejamos a todos um ótimo final de semana. Lembrei que o sapato preto de salto alto... Lembrei do sapato preto de salto alto. Hoje é o dia, kkk, vai arrasar. Agora, dona Magda, pois não, eu fiquei muito injuriado com a bancada aqui. Me calei, porque eu enfrentar... ontem, não me pareceu. Eu seria Leônidas nas Termópilas com 300 contra Xerxes. A bancada, ela literalmente, ela arrasou um cara que eu acho que é um patriota e é um cara que apoiou o Bolsonaro desde o início, e o Bolsonaro tem um grande apreço por ele, e esse cara é meu amigo. Eu já gravei várias vezes com ele, quando ele vem a Porto Alegre me procura, Alexandre Frota. Alexandre Frota é um cara de personalidade, autêntico. Na época do PT, da roubalheira do PT, ele botava a cara para bater, só porque é ator pornô, só por causa disso. Então, a bancada diz que é um péssimo quadro do Bolsonaro, Alexandre Frota. Eu acho que o Brasil deveria ter muitos Alexandre Frota, porque ele tem personalidade e atitude. Mas daí... É que a Petralha não gosta dele, porque ele bate na Petralha. Não. Mas ele daí, a ele ter um cargo no governo, não é... não adianta ele ser querido, não adianta ele ser bombado, mas dona Magda, quem é que o Bolsonaro vai botar no governo, os cargos? Tem um monte de cargo que me ofereceram até cargo, até porque eu sou um cara, não só conheço o Bolsonaro, mas conheço o Capitão Nascimento. Tem certeza que vão te convidar para mas eu não aceitei, eu não aceitei. Eu não quero, o meu negócio é me acordar às 11, qualidade de vida. Certo. Eu não quero um Petralha, nada a ver, me perseguindo todo dia se eu cheguei de gravatinha às 7h30. Agora, o PT pega no pé do Alexandre Frota e é uma injustiça isso. Por causa da pensão. Quantas pessoas no Brasil, boas, honestas, estão com a pensão atrasada? Eu respeito a tua opinião. Eu não vejo preparo nele. Também não é para ele ter feito... Mas o PT, então, os quadros do PT, o Haddad... Nós não estamos discutindo o PT. Vamos discutir uma coisa que uma coisa é uma coisa. E tu tá gritando o teu discurso. Ele está contrapondo o teu discurso, ouve ele também. Eu tô tentando só organizar. Ele vai dizer que ator pornô não tem preparo. Não, querido, ele não tem, porque ele não é técnico nos assuntos. O Chicão já sabe até o que eu vou dizer. Não fala. Mas eu queria falar, dona Deixa. O Chicão ele tem o texto, ele tem a resposta, ele faz a réplica, a tréplica e aí para por ali. Mas tudo bem, dona Maga, eu sou um nada a ver, tudo bem. Agora vamos comparar com o governo anterior. O governo anterior tinha técnicos e gente inteligente? Não, por isso que foi uma bomba. O ministro da minha energia era o Lobão. Era o Lobão. Mas também... Não sabia onde ia tomar. Nós não queremos uma coisa diferente? O Alexandre Frota, o pessoal tem ciúmes dele. Muito bem. Então é o seguinte, não fique com ciúmes do Alexandre Frota. Ou se inscreva no banco de talentos da Presidência da República, vá que você consiga um cantinho. E fica pendurado o assunto, o texto do Dr. Ruschel. Então não perca o programa segunda-feira, que o Ruschel vai contrapor o Chicão que falou hoje. Tá louco? Eu nosso também. Deixa assim. Bom final de semana. Beijo. Até segunda.